O que uma conversa sobre a arte de educar crianças pode revelar sobre os adultos que nos tornamos? Por que seus pais não deveriam ser seus amigos? Como que isso pode interferir na sua vida? Será que somos sempre bons e a sociedade que sempre nos corrompe? Como é que é isso, né? Você sabe mesmo a diferença entre disciplina e punição? Mais uma vez, por que as regras são tão importantes para a nossa maturidade e desenvolvimento? É sobre isso e muito mais o vídeo de hoje. Bem, vamos conversar sobre a regra 5, do livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo Jordan Peterson. A regra é a seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E aí, eu quero fazer uma observação muito importante. Se você não tem filhos, ou mesmo que você não pense em ter, assista a esse vídeo, que é a substituição da live que ontem, infelizmente, não ficou salva pelo Instagram, que me derrubou, para você perceber como isso afetou o adulto que você se tornou hoje, beleza? Então, assim, para você também, ter mais compaixão e uma análise mais profunda quando você presenciar certas cenas familiares, né? E claro, vale a pena demais se você tem filho ou deseja ter. Enfim, gente, o papo hoje vai ser muito, muito bom e eu espero que dê tudo certo. Eu recomendo fortemente que você escute esse papo e reflita, tá? De acordo com o seu contexto de vida. E aí, assim, no início do capítulo, o Jordan Peterson, ele já começa comentando aquelas cenas de pirraça, raiva, indignação que as crianças podem fazer em público, sabe? E aí ele fala o seguinte, que mesmo que os pais estejam esgotados e tenham mil motivos para achar que não devem dar atenção e deixar que a criança pare em algum momento, né? Esse é o pensamento, isso é um erro. Por quê? Porque problemas, para serem resolvidos, eles precisam de um mínimo de atenção, né? E os pais precisam mostrar para a criança que aquela não é a forma de conseguir o que ela precisa. Além disso, pais atenciosos, não teriam deixado alguém que eles realmente se importam ser desprezo de todos. E aí, na hora que ele falou isso no livro, eu falei, nossa, que forte, né? Mas sim, a maior parte das pessoas pode até entender o que está acontecendo, mas fica bem incomodada, quando vê essas cenas. E o quanto antes você descobrir como você comunica para aquela criança, que ela deve parar rapidamente de fazer aquilo, melhor. E que existem, formas mais eficientes de conseguir o que ela quer, e principalmente também que ela não pode ter tudo o que ela quer. Então, quanto isso você descobrir como é que você faz isso, melhor também, tá? Então, assim, por quê, gente? Porque esses pequenos cuidados vão nos ensinando a lidar com a frustração, com as emoções, de uma forma mais saudável. E aí, muitas vezes, esse problema vem também da falta de habilidade dos pais de falar uma palavrinha muito importante. Não, não, entende? E aí ter o cuidado, tem que saber falar o não, porque para não criar um pequeno Deus imperador de todo o universo, porque essa criança ela pode se tornar um adulto insuportável, imaturo, que não sabe lidar com as frustrações, entende? Então, o autor também fala nesse capítulo algo muito comum, que acontece muito, que é o favorecimento dos meninos em detrimento das meninas, sabe? E é impressionante como as mulheres são mais cobradas desde pequenas, Então, sempre precisam ser muito inteligentes, bonitas, tem que ajudar em casa, sempre com um sorriso no rosto. Quem aí não se identifica com isso, que é mulher, E aí, tanta exigência, faz com que elas se tornem adultas, às vezes, muito ansiosas, ressentidas, por muitas vezes terem presenciado uma educação para os meninos
ou para os irmãos, né, totalmente diferente. Tem muitas questões culturais nisso, né, gente? E assim, muitas mães, pais, né, com filhos feitos, crescidos, né, em casa, reclamam, né, que eles não colaboram em casa, mas quando crianças, o que acontece, né? Muitas vezes eles não tinham que fazer o mínimo em casa, por exemplo, que é, sei lá, arrumar a própria cama, sujou, lavou, devolver um prato na pia, né? Então não foi colocado neles a ideia de que todos devem cuidar e colaborar dentro de casa, né? Então assim, o que ele aprendeu? Né? Ele aprendeu que são as mulheres que cuidam do serviço da casa, que são sempre as mulheres que fazem essa parte. E aí tá vendo como é que é importante você envolver o seu filho desde pequeno, de acordo com o que ele consegue nessas condições, né? Sabendo que, olha, essa casa aqui, né? Eu sou uma criança, mas eu também tenho que ajudar, eu também tenho que colaborar. E aí, é claro, gente, que eu não estou falando que isso tem que ter uma relação de causalidade na vida do indivíduo, mas isso acaba tendo correlação sim, tá? Então, assim, mesmo que não tenha uma questão de gênero, né, gente, um tratamento preferencial concedido a um filho durante o desenvolvimento, que pode até ajudar a criar um adulto, sim, atraente, capaz e confiante, o Freud, né, ele fala que um homem ou filho, né, digamos assim, a filha, que foi o favorito de sua mãe, né, geralmente costuma carregar um sentimento de confiança no sucesso, que geralmente leva a um sucesso real, né? Então, assim, nada disso também, né, gente, para eu não apanhar aqui, né, significa que todas as mães favoreçam os filhos em detrimento das filhas, ou que as filhas não sejam favorecidas em algum momento, né? É que muitas vezes esse favorecimento tem um preço muito alto, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, assim, essa questão existe, né? E certos problemas familiares, diários, que ocorrem todos os dias, de fato, compõem a nossa vida. O tempo gasto com isso repetidamente pode ser muito prejudicial e causar o famoso ressentimento, né? E aí ele cita uma situação bem simples assim, bem corriqueira no livro para explicar isso. Imagina um pai que todo santo dia leva cerca de uns 45 minutos para conseguir que o filho durma. Imagina isso 7 dias por semana, no mês, no ano. Ambos vão sofrer com isso. Ambos vão sofrer com isso. E o ressentimento vai aparecer em algum momento, sabe? Mesmo que ele não apareça, tem aquele sentimento de tempo desperdiçado, que poderia ser melhor aproveitado. E aí quem tem culpa nisso, né? O pai, a criança, a sociedade? E aí ele puxa, né, uma reflexão muito interessante sobre como a gente precisa, gente, ter cuidado com a imagem da criança imaculada, maravilhosa, sem defeitos, sabe? A gente precisa parar com isso. Porque a nossa sociedade, ela pensa muito somente em pais ruins e que não há crianças ruins, difíceis. Porém, tal posicionamento, gente, é ingênuo, é romântico, entende? Então, assim, a imagem da criança, sabe? Sempre com beleza, sempre aberta para a vida, alegre, confiante, com capacidade de amar, torna fácil você sempre atribuir a culpa total aos adultos da cena, entende? Isso dá um peso muito grande, uma culpa muito grande nos pais. Porém, essa visão, gente, a gente precisa ter cuidado porque é unilateral demais. No caso, por exemplo, de pais que foram presenteados com filhos muito difíceis, né? E aí, será, gente, pensando aqui, puxando outra reflexão que ele faz no capítulo, será que toda corrupção humana é culpa da sociedade? Será que o homem é sempre bom e que a sociedade que corrompe? Mas quem que organiza a sociedade mesmo? Será que todos os problemas individuais podem ser resolvidos com uma reestruturação cultural, por uma revolução social? Não sei mesmo. Mas talvez crie mais sofrimento do que coisas boas, né? Muitos pais hoje em dia ficam aterrorizados pelos seus filhos por uma dificuldade de diferenciar, né,
o caos da imaturidade e a liberdade responsável, né? Uma certa autonomia do filho, porém acompanhada, guiada. O filósofo Rousseau, ele acreditava, né, fervorosamente que a sociedade corrompe sempre, que nada era tão gentil e tão maravilhoso quanto o homem em seu estado pré-civilizatório. E esse pensamento, ele repercute na nossa sociedade de forma consciente ou inconsciente. Então, só que assim, o que acontece, né? Na mesma época, sabe o que aconteceu? Percebendo a sua falta de habilidade como pai, né? Ele abandonou 5 dos seus filhos em orfanatos da época, entende? Então, o bom selvagem descrito por Rousseau era um ideal, uma abstração arquetípica, entende? Religiosa, e não a realidade de carne e osso que ele supôs. Né? E claro que eu não estou reduzindo aqui o que aconteceu, qual foi o contexto que fez ele levar aí, tomar essa decisão, mas percebe, gente, a criança divina, mitologicamente perfeita, habita na nossa imaginação permanentemente. Né? E é o potencial da juventude, é o herói recém-nascido, é o filho perdido, é o do rei justo, né? Que tá, ó, gente, essa criança salvadora e tal. Mas nós, seres humanos, gente, todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Então isso também está presente no nosso eu mais jovem, no nosso eu bebê, no nosso eu criança, entende? Geralmente as pessoas ficam melhores com o tempo, muito diferente do que pensa o senso comum, né, que a gente foi piorando com o tempo. Então, com o tempo, elas podem sim se tornar mais bondosas, estáveis emocionalmente. Então, o que acontece? Os horrores do comportamento humano não poderiam ser assim tão facilmente atribuídos, sabe, à história e à sociedade. Na verdade, esse é um pensamento bem mais fácil, né? Reduzir o comportamento humano a isso. Então, assim, as crianças, assim como os outros seres humanos, não são somente boas, né? Elas não podem ser deixadas sozinhas, intocadas e florescerem na suposta, entre aspas, perfeição, entende? Até os cães, eles precisam ser socializados se quiserem ser membros de uma matilha, por exemplo, e crianças são muito mais complexas do que cães, não é verdade? Então, sim, elas precisam ser treinadas, disciplinadas e devidamente encorajadas para enfrentar a vida. Né? Então, assim, as crianças elas devem ser moldadas, informadas do que é valor, do que é realmente importante ou não, para elas conseguirem serem capazes de se superar, de prosperar lá na frente, entende? Então é importante que a gente entenda que as crianças são completamente desesperadas por atenção, tanto quanto nós adultos. Por quê? Né? Porque a atenção faz com que a gente se torne parte de um grupo, de uma comunidade, de um ambiente. Então pais podem pecar muito quando são desatentos e fracassam nessa missão de torná-las espertas, observadoras, despertas, quando as deixam assim em um estado passivo, inconsciente. E eles também podem causar muitos danos, né? Quando ficam com muito medo de qualquer tipo de conflito, sabe? Ou chateação e não ousam corrigi-las e as deixam sem direção, entende? Isso é muito perigoso. Então, assim, o autor fala que reconhece essas crianças na rua, desconcentradas, vagas, pesadas, né? Ao invés de serem crianças felizes, né? Radiantes, abertas para a vida, entre aspas, assim como a gente sempre tem essa visão. Então, assim, crianças assim, gente, que não tem esse direcionamento que eu estou falando aqui, elas são cronicamente ignoradas pelas outras porque não é divertido brincar com elas, sabe? E assim, os adultos têm uma tendência de ter a mesma atitude, apesar de muitas vezes eles negarem isso se são pressionados, né? Então, assim, aqui entra uma parte muito importante, né, a ser entendida, que é o quê? Os pais modernos costumam ficar paralisados com medo de não serem apreciados e até amados pelos seus filhos se castigarem eles por algum motivo. Então, aí o que acontece? Os pais ficam buscando o tempo todo
a amizade dos filhos. E aí, na verdade, o que isso significa? Que eles estão dispostos a sacrificar a educação deles para ter isso, para ter a amizade dos filhos. Então, assim, a gente precisa entender que um filho, ele vai ter muitos amigos no decorrer da vida dele, mas que ele vai ter apenas um pai e uma mãe ao longo da vida. E que os pais precisam ser muito mais que esses amigos, entende? Então, assim, amigos, o que acontece, né? Amigos têm uma capacidade de correção limitada, né? Então, assim, a gente não cresce, por exemplo, ao lado de amigos que ficam passando a mão na nossa cabeça. E assim, tem outra coisa também. A gente nem sempre aceita os amigos que tentam nos corrigir. A gente corre deles, né? Então, se você é pai, se você é mãe, né, e deseja ter filhos, né, é importante que você entenda o mais rápido possível que precisa aprender e tolerar a raiva ou mesmo o ódio momentâneo do seu filho quando você precisa corrigi-lo, né? Então, fazer com que ele estude sim, fazer com que ele tenha responsabilidade, porque o que acontece? Os pais são como se fossem árbitros da sociedade, né? Então, ensinam as crianças a se comportarem em sociedade, a interagirem com outras pessoas de forma significativa, produtiva, saudável. Então, é um ato de disciplina, né? É um ato de responsabilidade, perdão, você disciplinar uma criança. E isso é um ato de amor também, se você for parar para pensar. Então, assim, não fica falando para ela que ela pode tudo, sabe? Que todo mundo gosta dela como mamãe, como papai gosta, que ela é a melhor pessoa do mundo, que ela é especial. Nossa, não faça isso, sabe? Que ela, sabe, é a questão do castigo, assim, sabe, gente, que eu tô querendo falar, que algumas vezes a gente precisa, né, aplicar a questão do castigo, a questão da punição. A disciplina correta, gente, requer esforço mesmo, é difícil, né? Então, assim, nem sempre a punição por algum tipo de comportamento inadequado é algo ruim para a criança, porque isso mostra para ela que algumas regras não são flexíveis, não são mesmo flexíveis. Então, assim, geralmente crianças, por exemplo, não vão fazer boas escolhas a respeito do horário de dormir, o que elas vão comer. Elas também medem força e limite com os adultos, né? Então, limites também oferecem segurança, mesmo que causem decepção ou frustração, entende? Assim, naquele momento, né, que a criança vai ficar com raiva, seu filho, adolescente, enfim, não sei, a pessoa vai ficar com raiva. Então, assim, vamos pensar aqui, imagina uma criança batendo no rosto da mãe, né? Tá lá, pá, pá, pá. Por que ela faria isso? Gente, é uma resposta óbvia. É para dominar a sua mãe. Então, assim, a violência, ela não é um mistério. O que é um mistério? A paz é um mistério. Então, o autor fala que essa paz, ela é difícil, né? E ela precisa ser conquistada, né? Por exemplo, então o autor, ele diz que um dos grandes problemas nossos é que geralmente nós fazemos as perguntas de um jeito equivocado, sabe? Assim, invertido, as perguntas psicológicas importantes, né? Então, por exemplo, por que as crianças, por que vamos supor aqui, deixa eu dar um outro exemplo. Por que as pessoas usam drogas, por exemplo? Não é um mistério. Por que as crianças sofrem com ansiedade? Também não é um mistério. Agora, por que algumas pessoas não usam drogas? Por que algumas pessoas não são assim tão ansiosas? Como é que elas conseguem ficar mais calmas, ter mais resiliência? Entende? Então, assim, eis o mistério, eis o jeito certo de você fazer as perguntas. Então, o que acontece? Crianças de 2 anos, elas são violentas, elas chutam, elas batem, elas mordem, elas pegam as coisas, elas fazem isso para explorar, para expressar a revolta delas, a frustração, para satisfazer esses desejos, esses impulsos, entende? Então elas fazem isso para descobrir o quê? Quais são os limites reais do comportamento permitido, entende? Quem que vai dar esse limite? Percebe? Então, assim, de que outra maneira elas iriam descobrir qual que é o comportamento aceitável, entende?
Crianças são como pessoas cegas, por exemplo, tentando tatear uma parede, entende? Então assim, até quando eu posso bater na mamãe? Até que ela se oponha, até que ela fale não, não pode, até que ela me ensina que isso está errado. Então assim, a mãe, ela precisa ensinar a criança a organizar e regular os seus impulsos. Então assim, a correção faz a criança entender, por exemplo, que bater nos outros é uma estratégia social inadequada. E um adulto paciente, né, consegue derrotar uma criança de 2 anos, por mais difícil que isso possa parecer. O autor ele cita até um ditado que é assim: velhice e artimanha sempre vencem juventude e talento. Então assim, porque o que acontece? Quando você tem 2 anos, o tempo parece infinito, mas quando você é adulto, você percebe o quê? Que meia hora ali tentando fazer com que seu filho tenha o comportamento adequado, você consegue suportar. Então você pode confiar na sua vitória. E aí quando o seu filho, né, até me perguntaram, né, nos stories, né, como é que usa essa medida certa da punição, né? Como é que eu sei se eu estou usando a medida certa? É o seguinte: quando o seu filho faz algo que você quer que ele faça, recompense o seu filho. Então nada de mau humor depois da vitória, né? Ele levou o prato lá na pia, bom menino, parabéns, né? Ele comeu tudo, bom menino, parabéns, muito bom. Fala isso com intenção para ele, de verdade, entende? Então assim, no livro ele cita um exemplo bem engraçado de um rodízio que eles faziam na vizinhança para os casais ficarem com os filhos uns dos outros para eles poderem sair. E aí um dia ele foi ficar com uma criança e o pai disse assim, ó, ele não dorme, viu? Não dorme, é muito difícil. Somente depois da gente colocar um desenho para ele, deixar ele assistindo, aí sim ele dorme, senão não tem jeito. E aí o Peterson pensou, jamais eu vou recompensar uma criança teimosa por comportamento indevido, não vou fazer isso não. E aí assim, não vou colocar vídeo nenhum de desenho desse Elmo aí, que era o desenho que o menino queria ver, que ele gostava de ver. E aí é claro que ele não falou isso pro pai. Por quê? Porque não há como a gente falar, fica a dica aqui, tá? Não há como a gente falar com pais sobre seus filhos até que eles queiram, até que eles estejam dispostos a ouvir, né? Então ele falou que as outras crianças não deram trabalho realmente, mas esse menino ele fez o previsto. Ele começou a berrar para impressioná-lo, de novo, não dormia, e aquela coisa, né, que ia acabar acordando as outras crianças também. E aí o Peterson ele explica que as crianças fazem isso com frequência, né, e que pais temerosos acham que por uma criança estar chorando, né, ela sempre está triste ou machucada, sendo que isso não é verdade. Não é verdade isso, né? A raiva é um dos motivos mais comuns para o choro, entende? Então assim, uma análise dos padrões aqui assim da musculatura, né, mostra que o choro, da raiva, do medo, da tristeza, eles não são iguais, eles são diferentes. Tem estudos sobre isso, né? Então o som é diferente e eles podem ser distinguidos se a gente prestar atenção, né? Então o choro de raiva, o que é o choro de raiva? É um ato de dominância. Eu mando aqui, você vai fazer o que eu quero. Faça o que eu quero. Então assim, aí ele relata a luta que ele teve com o menino. Ele não colocou o desenho. Ele levantava, ele pegava o menino e deitava ele de novo. E de novo, e de novo. Ele levantava e deitava. Ele levantava e ele deitava o menino de novo. Até que o que aconteceu? O menino foi ficando cansado. Ele foi ficando cansado. E aí o que acontece? Quando ele finalmente fechou os olhos, que o Peterson pensou que ele tinha ganhado aquela luta, o menino foi e levantou de novo. E aí ele falou firme pro menino da porta: monstrinho, deite-se. Deite-se aí. E aí ele disse que falou com vontade, que o menino foi, olhou para ele assim e deitou, dormiu igual uma pedra, sabe? Então ele disse que o menino acabou gostando dele, eles se deram bem, né? E que realmente depois ali não viu mais nenhum pio à noite. E aí quando o pai chegou,
perguntou pro Peterson, né? Virou e falou assim, ele se comportou? E aí ele respondeu, bem, se comportou sim. E ele se levantou? Não. Dormiu o tempo todo. E aí ele comenta que o pai olhou para ele assim e falou assim, ué, o que aconteceu, né? O que houve? Mas que ele não perguntou e que ele também não contou o que aconteceu, né? O que ele fez. Mas olha só que interessante, né? Você pode pensar, né, que isso é cruel, né? Não colocar o desenho para a criança, né? Mas o seu filho que não dorme, você recompensar ele com palhaçadas de um fantoche, de um desenho, é cruel também, entende? Então aí a gente precisa falar da diferença entre disciplina e punição, né? Então, que essas palavras, o que acontecem, né? Essas palavras, elas sempre fazem com que venha à nossa mente imagens de soldados, prisões, coturnos, mas elas devem ser tratadas com cuidado porque são necessárias. Então, claro que podem ser usadas para o bem ou para o mal, mas não há como você escapar do uso delas, entende? Então, assim, lembra que eu vivo falando aqui nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, gente, que é um erro a gente ficar esperando que vai vir uma vontade assim do nada e que a disciplina vai lá e vai, sabe? Vai aparecer assim como mágica e tal, você vai ter vontade de ir na academia e tal. Não, gente. A vontade, nossa vontade é frágil, né? Então, na verdade, o que é mais importante? É a disciplina. É você fazer porque precisa fazer e porque é importante. Só isso. Você ficar dependendo de vontade sua, do seu filho, do seu marido, para alguma coisa, não adianta. É disciplina. Então, o que acontece? A nossa vontade é frágil, né? Então, recompensar um bom comportamento, por exemplo, que é o que eu estou falando aqui da recompensa, né? Recompensar um bom comportamento pode ser muito eficaz, sim. Né? Então, aí você pode dividir um comportamento, por exemplo, que você deseja, em alvos menores, né? Então, isso vale para você mesmo, tá? Alguma coisa que você queira fazer e tá faltando aí a vontade. O pensamento mágico, né? Um dia eu vou querer acordar cedo, né? Ou para qualquer outra coisa que você queira ensinar uma pessoa a fazer para você, que você deseje que ela faça. Então, assim, por exemplo, você quer que seu filho ou seu marido ajude a tirar a mesa, né? Ajude a guardar as coisas. Talvez, vamos pensar no seu filho, né? Talvez ele seja muito pequeno, né, para isso, mas o que acontece? Você pode ensinar ele a simplesmente pegar o pratinho dele e levar inicialmente para a pia, né? Então, assim, aí o que você faz? Ele fez isso, ele conseguiu, deu conta de fazer, mesmo desajeitado, você vai lá e dá um afago na cabeça dele, isso mesmo, meu filho. Então, aí o que acontece? Você começa fazendo com que ele seja um exímio passador de pratos, entendeu? E aí você não deixa ele isolado por ele não ter feito assim do jeito que você queria, pela falta de jeito dele. A questão é, descubra o que você quer, observe as pessoas, né? E quando perceber que ela está fazendo algo que aproxima daquilo que você quer, ao invés de você ficar se lamentando que queria mais, que queria perfeito, entregue a recompensa, entende? Então, assim, tenha paciência, criatura. A gente não muda as pessoas. São processos, entende? Então, ok, fez o que você queria, ótimo. Fez uma parte, beleza. Vamos por etapas. Então, assim, vamos supor. Seu marido, você reclama que ele é muito reservado, que ele chega em casa e não conversa com você, que sempre fica lá na dele. E aí, o que acontece? Às vezes, em um café da manhã, o seu marido vai e começa a contar algo que aconteceu no trabalho. E aí, o que é a grande questão aqui? O pulo do gato. Esse é um momento excelente para prestar atenção. Então, assim, larga o celular na mesma hora e presta atenção. Por quê? Essa é a recompensa que você vai dar e que vai reforçar esse comportamento dele. Ele vai perceber que ele está tendo a recompensa, que é o quê? Ele ter a atenção, a sua atenção. Então, assim, pode ser que se você não parar de mexer no celular nesse momento, nunca mais ele te conte mais nada, entende? Então, assim, observa mais, gente. Tenta ver qual que é a recompensa que funciona com a pessoa, o que ela gostaria de receber.
né? Então, assim, para você descobrir recompensas adequadas, né, personalizadas, digamos assim, para o outro e conseguir o que você gostaria que esse outro fizesse, é preciso o quê? É preciso dedicação, um olhar atento, paciência e dá trabalho mesmo, gente, dá muito trabalho. E aí, gente, um outro ponto muito importante nesse capítulo que o autor fala é a importância de ensinar as crianças a lidar com emoções, entre aspas, positivas e negativas, né? Também nesse processo educativo de melhoria. Se você também é adulto, é preciso que você entenda, né? E saiba lidar com as emoções positivas e, entre aspas, negativas. Com as emoções, eu prefiro falar assim. Então, assim, já reparou como nós adultos, nós temos dificuldades de lidar com isso? Dificuldade de lidar com o medo, com a frustração, com a raiva. Você acredita que não pode sentir essas coisas. Não posso sentir raiva. Só que, gente, nós somos vulneráveis ao medo, à raiva, à vergonha, à frustração. Então, as emoções, digamos assim, positivas, né? A satisfação, a saciação, nos diz que fizemos algo bom. A esperança é um tipo de incentivo à recompensa no futuro, né? Então indica algo prazeroso que está a caminho, né? Então a dor, as emoções, entre aspas, negativas, digamos assim, elas nos machucam, sim, mas diante delas a ideia é que a gente mude o nosso comportamento para não sofrer novamente, né? Então a ansiedade pode nos fazer enxergar um padrão e nos afastar de pessoas, lugares que serão nocivos para nós. Então, é o que eu falo aqui, né? Você não tem que ficar sem ansiedade. A ansiedade não é ruim, né? Você tem que aprender a dosar. Por quê? A sociedade é ótimo, né? A ansiedade, ela pode nos proteger de um sofrimento desnecessário, né? Então, assim, é um sistema de alarme que, se você começar a saber reconhecer, lidar, né, ele pode funcionar com maestria, perfeito. Então, assim, é por isso que as crianças não podem ser totalmente protegidas do medo, da dor, da frustração, da rejeição, porque em algum momento elas vão encontrar isso, seja com irmãos, colegas e até adultos. Então, assim, diante de um sofrimento, é ensinar a criança o aprendizado daquilo, né? Então, para que ela se fortaleça e não se torne o quê? Não se torne um adulto que não sabe lidar com as emoções, com as dificuldades. E assim, os contos de fadas, eles nos ensinam muito, né? Eu gosto muito das histórias, né? Eu sou coautora de um livro de contos também. E aí, assim, eu adoro o filme da Malévola, né? Que eu amo esse filme, né, da Bela Adormecida, né? Os pais da Aurora, se você não viu, pega para assistir o filme da Malévola, né? Então, o que acontece? Os pais da Aurora, né, que seria a Bela Adormecida, né? Eles planejam um batizado para apresentá-la ao mundo. Mas aí eles não convidam a Malévola. Por quê? Porque a Malévola é a rainha do submundo. Então ela representa a sombra, a face, entre aspas, negativa do mundo, né? E aí, simbolicamente, os reis, quando estão fazendo isso de não convidar ela para o batizado, o que eles estão fazendo simbolicamente falando? Eles estão tentando super proteger a filha de lidar com tudo no mundo que é negativo. Entende? Então, assim, mas olha só que interessante. Isso não a protege, isso a torna mais fraca, mais vulnerável aos problemas, aos desafios. E aí o que acontece? A Malévola, ela lança uma maldição na princesa, sentenciando ela à morte aos 16 anos. E essa morte vai acontecer como? Vai ser causada por uma picada da agulha de uma roda de fiar, né? Então, assim, o que a roda de fiar representa? Ela representa a vida, a roda do destino, né? O sangue simboliza a perda da virgindade ou a transição da criança que se torna mulher adulta. E aí, felizmente, né, entre aspas, né, uma boa fada, que representa o elemento positivo da natureza, reduz a punição que ela sofreria para a inconsciência. Então, ela vai ser o que? Salva pelo beijo do amor verdadeiro, né? E aí, então, todas as rodas de fiar do reino são removidas e a menina é entregue para essas três fadas que vão cuidar dela.
E aí elas vão remover do caminho dela tudo que é perigoso. Não, nada de ruim vai te acontecer. Mas aí o que acontece? Elas deixam a menina imatura, ingênua, fraca. Tão fraca, tão ingênua, que o que acontece? Um dia antes do aniversário dela, de 16 anos, ela conhece um príncipe na floresta, né? E aí ela se apaixona no mesmo dia pelo príncipe. Oi? Como assim? Então, assim, e aí o que acontece, né? A festa de aniversário dela, que ela vai ter, né, no outro dia, ela foi prometida a um outro príncipe desde criança. E aí o que acontece diante desse fato? Ela entra em colapso emocional. Então, assim, é nesse momento que, entre aspas, a maldição da Malévola se concretiza, né? Porque um portal se abre no castelo, né? E surge a roda de fiar, onde a Aurora vai lá e fura o seu dedo, caindo no inconsciente ou na dificuldade de lidar com a frustração, de assumir a responsabilidade pelos seus desejos. Não, eu não quero mais casar com esse príncipe que eu fui prometida, né? A dificuldade de enfrentar as dificuldades. Enfim, nesse momento ela se torna a bela adormecida. O que ela faz? Ela escolhe a inconsciência ao terror da vida adulta, né? Então adianta a gente dormir diante dos problemas da vida? Tem muitas pessoas que fazem isso, né, gente? Ah, eu vou dormir, que aí o problema passa, eu vou esquecer isso, né? Então, assim, algo similar acontece com as crianças super protegidas que podem ficar devastadas, né, diante das primeiras dificuldades da vida. Então, desejar, entre aspas, a bênção da inconsciência, né, o primeiro contato com o fracasso ou com a maldade do mundo, gente, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Então, assim, os pais não podem ser nossos amigos, assim, bonzinhos demais, sabe, gente? Eles precisam, sim, entre aspas, punir o comportamento inadequado que muitas vezes a gente tem quando não queremos, por exemplo, que compartilhar os nossos brinquedos, né? Na verdade, quando os pais não chamam a atenção da criança para esse simples fato, né, que ela precisa, sim, compartilhar, né, e tal, eles não estão ensinando ela a agir corretamente. Sabe quando você finge que não está vendo que seu filho tem dificuldade de compartilhar um brinquedo? Né? O que acontece? Eles podem até ficar irritados, né? Aí você fica irritado, aí você deixa pra lá. Não, tá tudo certo, é criança, é assim mesmo, né? Pois é, só que não tá tudo certo. Isso pode refletir lá na frente, quando mais tarde reclamarem que ela se tornou uma adulta, um adulto que só pensa nela e que tem dificuldade de fazer amigos. E aí o que acontece? Essa criança ela vai ficar solitária, rejeitada, porque os pais das outras crianças vão enxergar ela como problemática, mal comportada, né? Nossa, não compartilha os brinquedos, né, e tal. E aí não vão chamar a criança para brincar com seus filhos, né? Então, assim, isso vai produzir ansiedade, depressão, ressentimento, né? Então, pais que não assumem a responsabilidade pela disciplina dos seus filhos, né? E evitam esse conflito necessário, né? Essa coisa às vezes de desagradar para a criação de uma criança e de um adulto melhor, entende? Então, sim, é preciso o conflito. Eles evitam, o que acontece? Os pais, quando eles estão nessa postura, o que eles estão tentando evitar? Eles estão tentando evitar ser os vilões de curto prazo, sabe? Pensam que protegem o filho contra o medo e a dor, e é exatamente o contrário. Olha só que interessante, né? Então, o mundo social, vamos pensar, né? O mundo mais amplo, crítico, indiferente, que não acha seu filho especial como você acha, né? Como você acreditou e ensinou para ele que ele seria, né? De forma equivocada, não façam isso, né? Vai infligir muito mais conflitos. E aí, o que acontece nessa hora? O seu filho sucumbe. Você sucumbe porque não tem a maturidade necessária, a maturidade emocional necessária para lidar com os problemas, com os desafios que acontecem com todo mundo. Então você pode disciplinar o seu filho ou você mesmo fazendo o que precisa ser feito. Ou delegar essa responsabilidade, por exemplo, para o mundo cruel e indiferente, sabe?
E essa segunda opção nunca deve ser confundida com amor, deixar que o mundo faça isso com seu filho, né? Não vai ter o mesmo cuidado que você, entende? Então, assim, toda criança ou filho deve ouvir e obedecer os adultos porque é dependente deles, mesmo que os pais sejam imperfeitos, simples assim. Se você é adulto e seus pais pagam suas contas, se você mora na casa deles, é simples assim, siga as regras. Então, assim, pais não podem ser seus amigos porque eles precisam sim te ajudar a ter disciplina, punir comportamentos inadequados para garantir que você tenha sucesso no mundo, fora do ambiente familiar, né? Então, assim, é sim preciso recompensar atitudes e ações que garantem o sucesso daquele indivíduo e usar a punição sim quando necessária para eliminar comportamentos que vão levar a pessoa para a infelicidade e para o fracasso no mundo, né? Então, se você não tem filho, mas tem dificuldade de se colocar essa disciplina, por exemplo, para você mesmo, para você mesmo, sabe, que quer que sempre o mundo atenda às suas necessidades, digamos assim, né? Olha, bora repensar essa postura, vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Por quê? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Trago más notícias, nós não somos especiais como a gente pensou que a gente era ou como falaram pra gente que a gente era, entende? Nós precisamos sim cumprir certos papéis e assim o autor comenta que uma criança que não foi ensinada a se comportar corretamente até os 4 anos de idade, ela vai ter para sempre dificuldade de fazer amigos. Olha só, a literatura científica, a gente é muito clara a esse respeito, né? Então, colegas são a fonte primária de socialização até os 4 anos, tá? Então, assim, crianças rejeitadas, elas deixam de se desenvolver porque elas são excluídas pelos seus colegas, né? Então, assim, com muita frequência, o que vai acontecer? Não estou falando que é causa, tá, gente? Tem relação, né? Ela se torna um adolescente solitário, adulto solitário, antissocial ou deprimido, tá entendendo? Então, assim, isso não é bom. Nós precisamos ser lembrados com frequência de como pensar e agir corretamente. Então, quando a gente se desvia, o que acontece? As pessoas que se importam e nos amam de verdade nos dão pequenas cutucadas, assim, acorda pra vida aí, né? Assim que a banda toca, né? Para nos colocar de volta para o bom caminho, entende? Então, assim, é melhor que tenhamos essas pessoas por perto, por mais desconfortável que isso seja, em alguns momentos, entende? Então, é preciso desempenhar esse papel. Então, assim, a questão não é se a punição e a ameaça devem ser usadas. A questão é se serão usadas de modo consciente e cuidadoso. Percebeu a diferença? Então, assim, como as crianças devem ser disciplinadas? Como você deve se disciplinar? Essa questão é muito difícil porque nós somos muito diferentes. Então, assim, algumas crianças ou você pode ter uma tendência, por exemplo, de querer agradar, né? Então, mas aí o que acontece? Vocês pagam um preço muito alto por isso, por terem a tendência de entrar na dependência em relação aos outros, de ter muita aversão em relação a conflito, de acreditar que conflito é sempre ruim, entende? Então, outras podem ser o quê? Mais determinadas, confiantes, querem fazer o que quiserem e quando quiserem o tempo todo, né? Então, essas crianças, elas podem ser desafiadoras, desobedientes, teimosas, né? E aí, por exemplo, algumas são desesperadas, assim, elas precisam mesmo de regras e estruturas, ficam contentes em ambientes mais rígidos. Então, outras que têm pouca estima, essa questão da previsibilidade, da rotina, né? Parecem ser imunes, indiferentes às demandas, assim, para uma mínima ordem necessária. Entende? Então, assim, algumas podem ser também o quê? Loucamente imaginativas, criativas, brincalhonas, né? Outras são mais objetivas e conservadoras. Então, todas essas diferenças, gente, são muito profundas e importantes, fortemente influenciadas, por exemplo, por fatores biológicos e difíceis de serem modificadas socialmente. Então, a questão é, as regras devem ser não devem ser multiplicadas
além do necessário, porque leis ruins tiram o respeito das leis boas. Então, por exemplo, a hipótese mais simples possível é a preferível. Então, não sobrecarregue as crianças e os seus disciplinadores com regras demais, porque regras demais, rigidez, né, leva à frustração. Então, assim, é interessante que você pense na sua vida em limitar as regras, regras essenciais, entende? Então, assim, pense no que fazer caso uma dessas regras sejam quebradas, mas sempre leve em consideração o contexto que você está vivendo e use a força mínima necessária para que essas regras sejam cumpridas, assim, só para voltar para o caminho certinho. Então, por exemplo, alimente-se de forma civilizada e agradecida. Assim as pessoas vão ficar felizes em em receber você sempre na casa delas, né? Então, por exemplo, ensina o seu filho a compartilhar, né? Assim outras crianças vão vão gostar de brincar com eles, né? Então, ensina o seu filho a prestar atenção quando os adultos falam com ele, assim os adultos não vão odiá-lo e quem sabe até alguns adultos vão querer ensinar algo bacana para ele, entende? Então, assim, vá dormir, por exemplo, na hora certa, em paz, para que seus pais possam ter uma vida pessoal e eles não fiquem ressentidos com a sua existência, né? Eu tô falando de adultos mesmo, né? Que às vezes estão na casa dos pais e são inconvenientes, querem que tudo rode no mundinho deles, né? Então, assim, cuide dos seus pertences, da sua casa, porque você precisa aprender a fazer isso e porque você tem sorte de possuir isso, só por isso. Então, assim, seja uma boa companhia, tá? Quando algo divertido estiver acontecendo, mesmo que você não esteja assim tão animada, mesmo que você não esteja assim tão contente ali, sabe? Segura a sua onda para que as pessoas continuem te convidando para a diversão. Então, assim, age de forma que as pessoas fiquem felizes com a sua presença, entende? Assim elas vão querer sempre você por perto, simples assim. Então, uma criança que conhece todas essas regras que eu coloquei aqui, né, ela também vai se tornar um adulto que é muito bem-vindo em todos os lugares, entende? Então, qual seria a força mínima necessária para as regras, né, gente? Comece com as mínimas intervenções possíveis, né? Não queira começar grande, não queira mudar, reformar a casa toda de uma vez nada só, né? Qual o pequeno passo, por exemplo, vamos pensar? Qual que é o pequeno passo que você pode dar hoje? Hoje, só por hoje. Então, por exemplo, algumas crianças, elas precisam só de um olhar, assim, sabe? Só de um olhar, assim, para elas perceberem que elas estão fazendo alguma coisa errada. Minha mãe era assim, ela só me dava uma olhada e eu já entendi o recado. Outras vão precisar o quê? De um peteleco assim, ou fica esperto aí, né? Às vezes você bater na mãozinha dela, ó, fica esperto aí, ó, isso aqui não tá legal não, né? Então, por exemplo, outras precisam de um comando verbal, né? Então pensa em algo que vai ser administrado rápido, assim, de forma silenciosa, efetiva, sem que isso se intensifique, de forma que resolva rápido. Então, outro dia eu estava conversando com um paciente meu e ele falava que ele estava contando para mim que ele sempre se estressava com a namorada quando eles saíam em locais públicos por conta de ciúmes. E aí as pessoas percebiam, ficava aquele clima chato, aquele casal que é complicado e tal, ok. Será que você não consegue segurar a sua onda até chegar em casa para conversar? Né? Então aí o que pode fazer, né? Qual que pode ser a regra, né? O acordo feito entre o casal? Manda uma mensagem, ó, eu vou te mandar toda vez que eu ficar incomodado, eu vou te mandar uma mensagem aí, e aí você dá um toque na pessoa, fala, ó, dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp. Lembra daquela regra que a gente estabeleceu no nosso relacionamento? Pronto, tá dado o recado, sabe? Continuem aproveitando a festa e em outro momento, mais tarde, vocês conversam sobre isso, sabe? Não precisa estragar o rolê, sabe? Não precisa mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo. Então, assim, é uma regra legal da gente aplicar, né? A gente pensando tanto em crianças quanto em adultos, né? Em relacionamentos, quando tem algum conflito. Então, assim, o mesmo você pode fazer com uma criança que começa a chorar chamando atenção em um restaurante, né? Então, assim, é claro, gente, que crianças certamente vão se comportar mal em público. Elas vão se comportar mal em público. Por quê?
Porque elas estão experimentando, testando os limites dos adultos, vendo o que elas podem fazer ou não. Então, assim, elas não resolvem isso verbalmente ou pelo WhatsApp, igual eu tô falando aqui, né, gente? Quando elas têm apenas 3 anos de idade, por exemplo. E aí vamos parar para pensar, né? Por que antigamente os filhos pareciam se comportar melhor nos restaurantes, né? O que será que acontecia? Gente, tinha um acordo, tinha uma regra ali implícita, que era o quê? Os pais sabiam que não dava para deixar eles tempo demais lá. Então, por exemplo, se você tem um filho pequeno, não dá para você ficar num churrasco, numa festa o dia inteiro. A criança chega uma hora que ela cansa. Então você tem que ter o bom senso de virar e falar assim, ó, dá para ficar um período menor aqui. Então às vezes é o quê? Vai ser o quê? No máximo 45 minutos, no máximo 1 hora. Entende? Então, o que os pais antigamente faziam? Era um acordo implícito, ó, fulano começou a ficar agitado. Vai começar a ficar agitado, vamos embora, antes do show. Entende? Então, assim, isso reforçava o bom comportamento delas. Né? Aquela coisa assim, né? Não vamos, a gente vai ficar aqui, vai ser por um tempo determinado, e a criança entendia, beleza, eu fico ter só um tempo aqui e papai e mamãe depois me leva para casa para eu brincar, para eu fazer o que eu quiser. E aí o que acontecia? Isso reforçava o bom comportamento delas, né? As pessoas gostavam delas e essa era a recompensa, entende? Então, para que você consiga que isso ocorra, é preciso você discipliná-los de forma cuidadosa. Né? Para conseguir fazer isso, você precisa conhecer algo sobre o que? Recompensa, punição, disciplina, que foram coisas que eu falei aqui no decorrer do vídeo. Né? Então, assim, ao invés de você ficar fugindo desse conhecimento, né, e dessa responsabilidade, entende? Então, você não está ajudando em nada seu filho, ou você não está se ajudando ao fazer vista grossa, sabe? Em especial se ele tiver um comportamento agressivo. O mesmo vale para algum parceiro que você possa ter, uma parceira que explode. Não adianta você ficar lá fingindo que não está vendo. Então, o que acontece, né? A palavra não, quando você fala não, sempre deve significar, se você continuar a fazer isso, por exemplo, algo que você não vai gostar vai acontecer com você. Entende? Então, assim, caso contrário, essa palavra não significa nada, sabe? Então você tem que ser firme, honrar suas palavras, seja firme com as suas palavras, né? E o que vai acontecer, por exemplo, com uma criança que ignora os adultos e os despreza? O que ela pode esperar do futuro, né? O que acontece? Para que eu vou crescer, né? Se eu não respeito, se eu não sei lidar nessa dinâmica, entende? E aí aqui entra um outro personagem, uma outra história que eu gosto muito, que é o Peter Pan. Né? O Peter Pan, ele pensa que todos os adultos, né, em volta dele são uma variação do Capitão Gancho. E o que é o Capitão Gancho? O Capitão Gancho, ele é um tirano aterrorizado pela própria mortalidade, diante de um crocodilo faminto, né, com um relógio lá, tic-tac, dentro do estômago dele, na verdade. Então é preciso cuidado para nós não nos tornarmos os adultos com a síndrome do Peter Pan, ou permitir que os filhos se tornem Peter Pan, entende? É preciso cuidado com a esquiva do conflito, é preciso que a gente entenda, gente, que muitas vezes aquele desconforto, né, que a gente vive, aquele conflito, ele gera paz lá na frente, é preciso aprender a pensar a longo prazo, entende? Daí depois você se surpreende, né? Ah, eu nunca soube que fulano era assim. Ou será que você nunca quis saber para continuar boazinha? Para continuar evitando o conflito, entende? Então, assim, toda casinha, né, e aí colocando nas histórias aqui de novo, toda casinha feita de doces abriga em seu interior uma bruxa devoradora de crianças. Então, é preciso assumir essa responsabilidade. E como é que você assume essa responsabilidade? Com a disciplina. Né? Então, não dá para ignorar a importância da disciplina, porque a sociedade vai punir severamente qualquer erro de comportamento infantil que não seja corrigido, entende? Então o autor diz que castigos, né, podem ser boas formas de punição se a criança for bem recebida assim que controlar a sua raiva, né? Então, por exemplo, uma criança com raiva, ela deve ficar o quê? Ela deve ficar sozinha e até ela se acalmar, Por quê? Isso significa
né? Se a criança consegue se acalmar, isso significa que ela venceu a raiva. E ok, qual que é a regra? A regra é: junte-se a nós, agora que você conseguiu controlar essa raiva, lidar com a sua raiva e que você conseguiu se comportar adequadamente. Então esse é um ótimo negócio para os pais, para a criança, para a sociedade. É algo que é muito importante, né? Criar um filho não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Então os pais deveriam, nesse caso, por exemplo, né, estar sempre juntos, ter sempre um parceiro. Por quê? Porque às vezes pode ser, por exemplo, que você esteja cansado, você pode ter tido um dia ruim, e aí na hora que você vai dar um castigo, fazer a disciplina, né, colocar lá a questão das regras, pode ser que você se engane. Então é necessário que você tenha alguém junto para observar, para intervir e discutir se for o caso. Né? Então, todos os pais deveriam entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos, arrogantes e ressentidos, né? Traiçoeiros com seus filhos também. Da mesma forma que eu falei lá da criança imaculada, esses pais perfeitos que não sentem raiva, que amam os filhos incondicionalmente, gente, espera aí, vamos com calma, é difícil esse trabalho. Então, o que eu quero dizer? Pouquíssimos pais, gente, ou mães planejam de forma consciente fazer um péssimo trabalho como pai ou como mãe. Entende? Então isso acontece porque todos nós temos o quê? Uma grande capacidade para o mal, assim como a gente também tem uma grande capacidade para o bem. E nós, deliberadamente, a gente pode escolher ficar cego para esse fato. Entende? Então, ao educar uma criança, né, por exemplo, o que acontece? Nós nos deparamos com o nosso lado egoísta, agressivo, vingativo, ressentido, mas a gente também encara o lado nosso bondoso, atencioso, amoroso. Então nenhum adulto consegue realmente tolerar ser dominado por uma criança que às vezes acabou de chegar. Sabe? É difícil mesmo. Então assim, a vingança, entre aspas, virá. Então, assim, 10 minutos após pais pacientes e bondosos, por exemplo, não conseguirem parar a pirraça da criança em público, né, o show que ela está dando ali, o que vai acontecer? Sem eles perceberem, eles vão dar o troco quando o filho vier mostrar todo feliz a última realização. E aí eles não vão se importar, porque eles estão cansados, estão irritados com ele. Né? Eles não vão ter aquela paciência, aquele carinho de olhar. Então, essa briga por dominância vai fazer o quê? Né? A raiva que dá, o ressentimento que dá disso, né? Vai fazer com que os pais, hipoteticamente altruístas, bonzinhos, fiquem o quê? Fiquem ressentidos, né? Então, menos demonstrações de amor vão acontecer. E aí, cada vez mais você vai racionalizar a ausência desse amor. Não, porque meu filho é muito difícil, porque fulano é muito difícil. Então, menos oportunidades para o desenvolvimento da criança vão ser buscadas também. Então, um afastamento sutil vai começar, né? Então, é apenas o início para uma guerra familiar sob uma falsa aparência de normalidade e de amor. Sabe? Tá vendo a ilusão da paz, da ausência de conflito? Não, gente. Então é preciso honestidade emocional, entender a nossa capacidade de tolerância que é limitada, né? A nossa capacidade de agir mal se a gente for provocado. Então tenha cuidado com isso, né? Há famílias tóxicas em todos os lugares, né? Elas não criam regras e nem limitam o mau comportamento, percebem? Então, assim, os pais devem agir como representantes do mundo real, né? Porém, representantes compassivos, cuidadosos, porém, ainda representantes. Não dá para ser amigo dos filhos, entende? Então, é dever primário dos pais tornar seus filhos, como eu posso dizer, socialmente desejáveis, prontos para a sociedade. Então, assim, não fuja do conflito por conta da necessidade diária da disciplina. Entendeu? É isso mesmo, tem que ter as regras. Então, sim, o que acontece, né, gente? Você vai cometer erros ao disciplinar. E aí, o que você faz? Você assume a responsabilidade por isso. Você pode pedir desculpas quando estiver errado. Você pode aprender a fazer melhor da próxima vez. Não fica se martirizando. Né? Quais ações faz com que você deixe de gostar dos seus filhos, por exemplo?
Então, esse amor, gente, o que eu tô querendo colocar aqui? Esse amor, ele não é tão incondicional como a gente pensa, né? Isso é uma visão romantizada, da mesma forma dessa criança perfeita, entende? Então, pais perfeitos também não existem. Então, assim, se algumas ações do seu filho, né, fazem com que você deixe de gostar dele, pense qual será o efeito dessas ações em outras pessoas que se importam muito menos com ele do que você. Entende? Então, assim, foca nisso. Eles vão punir seu filho muito mais. Então, não permita que isso aconteça, né? E é melhor que você ensine isso para ele, entende? Então, assim, ele vai prosperar. Se você ensinar isso para ele vai prosperar num mundo hostil, implacável, frio e que fica exigindo perfeição mesmo da gente o tempo todo, né? Então, assim, princípios claros, regras sobre disciplina, punição equilibram a maturidade biológica e a maturidade psicológica, emocional do seu filho. Então, um mínimo de regras, de ordem nos protege, gente, do caos e do terror do submundo, né? Do mundo onde tudo é incerto e provoca ansiedade na gente, entende? Então, assim, não há presente melhor que pais comprometidos e corajosos, fazendo isso que eu estou falando, podem oferecer para o filho. Então, assim, para quem já busca viver isso, parabéns, que bom, que bom. Agora, para quem quer ter filhos, se prepare, gente. Para quem não quer também, amplia o seu olhar diante da sua história familiar, né? E nos contextos familiares que você acaba fazendo parte também. Combinado? Então é isso, gente. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Me mandem mensagens falando a respeito, comentem aqui o vídeo, né? Me mandem mensagens falando o que vocês acharam, o que chamou mais atenção para vocês. E tudo dando certo, eu espero vocês na próxima quarta-feira para falar a respeito da regra 6 do livro 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. Combinado? Um abraço, gente. Até mais.